Ainda no início da raça humana, o império do mal, das trevas e do engano prejudicou de maneira radical a toda a humanidade. As pessoas não têm noção do quanto o inimigo de Deus, o adversário de Deus e dos filhos dos homens, com a sua interferência, prejudicou aos seres humanos, promovendo consequências terríveis para toda a humanidade, promovendo a morte espiritual das pessoas diante do Deus da vida. Quero deixar para a sua meditação, você que está ouvindo esta mensagem, em Hebreus capítulo 2, versículos 14 ao 18, onde está escrito: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Veja, diante desta passagem bíblica, o grande valor da intervenção do Senhor Jesus para benefício de todos aqueles que acreditam efetivamente no seu nome e na sua obra perfeita de redenção em prol da humanidade. Deus, como é bondoso, amoroso, compassivo e misericordioso, enviou seu Filho Jesus em semelhança de homem, justamente para produzir a reconciliação do homem com Deus. A obra de expiação, de propiciação, realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, abriu o caminho do trono da graça para que o homem chegue diante de Deus como bem-aventurado, como sendo abençoado por Cristo Jesus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A morte vicária de Cristo Jesus já estava prevista. Muitas profecias que nós encontramos no Velho
Testamento estavam se cumprindo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque ali, na cruz do Calvário, ele pagava o preço de redenção pela nossa alma, em favor de todos aqueles que passariam a fazer parte da sua amada igreja, e livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A morte de Cristo foi para aniquilar o que tinha o império da morte, isto é, o império do mal, o diabo. Satanás, que se rebelou ainda na eternidade passada, quando estava nos céus, na presença de Deus. E chegando na terra, prejudicou os seres humanos, porque foi lançado sobre a terra, e mantinha o império da morte. Dominava tudo e a todos através da morte, porque gerou a morte através do pecado. Mas com a vinda de Cristo, foi para quê? Livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, sujeitos a viverem uma vida de acordo com a ditadura do império das trevas, porque o inimigo, ele escraviza as pessoas através do pecado, através das concupiscências da carne, levando o ser humano a cair nas mais vis tentações que se possa imaginar. Porque, na verdade, Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser fiel, misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Que maravilha de texto bíblico nós temos aqui falando a respeito do Senhor Jesus, que em tudo semelhante a cada um de nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas de Deus. Ele passou as mesmas coisas que nós passamos. Ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. E a Bíblia diz que ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas de Deus, intercedendo por nós. E o preço que ele pagou foi para expiar os nossos pecados, foi para nos justificar diante de Deus, foi para nos dar acesso ao trono da graça, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O Senhor Jesus é a expressão maior, na prática, da bondade de Deus, da misericórdia, do Deus de amor, porque Ele nos entende, porque Ele passou pelas mesmas provações que nós passamos, porque Ele passou pelas tentações que nós enfrentamos na nossa jornada cristã. Ele nos compreende e nos socorre. Quando nós estamos precisando de ajuda, Ele nos socorre. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.